Hoje eu vou ensinar para vocês um projeto um pouco diferente, né? Eu vou sair um pouco da feltragem. Vou ensinar a fazer um cestinho de corda e tecido como esse daqui, tá? Então, para fazer esse cestinho, eu não usei máquina de costura, eu costurei ele totalmente na mão. É super simples de fazer e fica um efeito bem legal. Então, para esse cestinho, a gente vai precisar de barbante, de corda. Essa corda aqui é uma corda de algodão. O tamanho dela que eu vou usar é tamanho 8, então ela tem 8 milímetros de diâmetro. Podem usar também uma corda mais fininha, essa daqui é um pouco menor. Ó. Mas eu vou usar a corda número 8. A gente vai precisar de linha para costurar e agulha. Eu uso uma linha mais grossinha para aparecer mesmo aqui a costurinha. Fica um efeito legal. Vamos usar também retalhos de tecido. Então, a gente vai usar os tecidos cortados em tirinhas assim. Essas minhas tirinhas eu cortei com 3 centímetros, mas não precisa ser uma medida exata, né? A gente vai usar esse tecido para enrolar a corda. Então, pode ser um pouco mais fino, um pouco mais larguinho, não tem problema. Dá para cobrir tanto com o tecido todo igual, todo da mesma cor, como usar retalhos. Nesse meu caso aqui, eu vou usar retalhos, vou fazer um cestinho bem colorido, que nem esse aqui. A gente vai precisar também de alfinete e de um molde para fazer o cestinho. Então, é em volta de um molde que a gente vai ir enrolando a corda para construir o cestinho no formato que a gente quer. Então, eu vou fazer um cestinho pequeno, eu vou usar esse vasinho de plástico aqui como molde. Eu gosto de usar também um alicate, porque na hora de costurar, às vezes fica muito duro de puxar a agulha. Então, muitas vezes eu acabo usando o alicate para me ajudar nessa força de puxar a agulha. Uma outra coisa que é opcional é a cola, tá? A gente pode usar cola para nos ajudar a esse tecido não soltar da corda enquanto a gente está costurando. Eu gosto de usar a cola para artesanato, vou usar essa cola aqui. Então, a gente vai começar fazendo essa parte de baixo aqui do cestinho. Então, tem duas formas de enrolar o tecido no barbante. A gente pode enrolar ele tanto dobrando o ladinho dele, então é só dobrar aqui e passar o ferro, para ao enrolar, para que a gente fique com o acabamento sem desfiar. Se a gente começar a enrolar assim com esse ladinho aqui dobrado, ó. Se a gente enrola dessa maneira, o acabamento que vai ficar vai ser do tecido, ó, é quase imperceptível. Ele não vai desfiar, porque a gente vai ter dobrado pra dentro a bordinha. Nesse cestinho aqui, ele já é diferente, ó. Eu não dobrei a lateral, pra ele justamente ficar com esse efeito desfiadinho, onde a gente tá juntando uma parte do tecido na outra. Eu gosto desse efeito, acho que fica um efeito mais rústico. Eu vou fazer sem dobrar. Então, a gente vai começar aqui pela pontinha. Na pontinha, eu vou colocar o tecido nesse sentido, para cobrir essa parte da pontinha dela. Eu vou virar dessa forma. Esse restante que sobrou aqui dos lados, eu vou dobrar na diagonal aqui para dentro, dos dois lados. E agora, essa sobra de tecido aqui, eu vou puxar pro lado, ele vai acabar dobrando um pouquinho aqui atrás, e eu vou enrolar para prender esse tecido nessa ponta aqui. Assim, a minha corda bem na ponta, ela fica escondida. Vou puxar o tecido e começar a cobrir a corda, descendo com ele na diagonal aqui. Não tem uma regra exata, tá? O importante é tapar essa corda para que ela não apareça depois. E assim a gente vai cobrindo, puxando bem apertado esse tecido em volta da corda. É importante que fique bem apertadinho. E vamos rolando assim. Quando terminar, a gente vai simplesmente pegar a próxima cor, vai colocar aqui do lado, prendendo essa pontinha. A primeira volta, a gente vai dar um pouco mais reta para tapar aquela ponta. Depois que a gente der essa primeira volta,
Tapando a pontinha, a gente pode já começar a descer na diagonal de novo. Não tem problema que fique enrugado aqui, porque a próxima volta já vai começar a cobrir e deixar isso justinho de novo, ó. A gente consegue ir cobrindo com o tecido e deixando bem firme. Bom, depois de enrolar um pouco, a gente pode tanto fixar essa ponta com alfinete para depois continuar enrolando as outras cores, como colocar um pouquinho de cola para poder costurar com tranquilidade. Eu vou colocar um pouquinho de cola para não me espetar com o arame, porque eu acabo me espetando muito quando eu uso muito alfinete nessa etapa. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Só para não desprender essa pontinha. Podem usar qualquer tipo de cola para tecido, né? Esse barbante aqui é de algodão, o tecido também é de algodão. Bom, então agora a gente vai começar a costurar a base do cestinho, né? A gente começa enrolando assim. Então, eu vou apoiar na mesa e vou começar a enrolar bem apertadinho. Dessa maneira aqui. Eu enrolei um pouquinho, então agora eu venho com o meu alfinete, eu vou fixar aqui a posição, fica bem grossinho. Ó. Então, usei um alfinete para fixar e agora a gente vai começar a costura. Se quiserem fazer uma rodelinha um pouco maior nessa primeira etapa, não tem problema. Bom, então agora a gente vai costurar. Eu dei um nozinho aqui na ponta. A gente vai entrar com a nossa agulha aqui pelo centro. Eu vou entrar um pouco mais de ladinho, porque eu quero que o meu nozinho fique um pouco escondido. Então, eu vou entrar um pouco de ladinho pra sair aqui. Pronto. Saí aqui do outro lado. Então, agora eu vou entrar com a minha agulha, cruzando até o lado oposto, atravessando aqui a junção das minhas dos dois lados da corda, né? Então, eu saí aqui, eu vou entrar aqui do ladinho. Agora, eu vou repetir aqui do outro lado. Eu saí do lado de cá, eu vou entrar com a agulha do lado oposto. E assim, a gente vai juntando a corda e formando o cesto. Saí aqui, agora eu vou vir aqui para o outro lado. Volto. E vou repetindo. A gente não precisa fazer os pontos tão próximos um do outro, tá? O cestinho, ele fica bem firme. Os pontos, eles podem ser um pouco afastadinhos, tá? Bom, então aqui a gente não vai até o final, porque a gente precisa ter esse espacinho para continuar enrolando o tecido. Então, agora eu deixo aqui guardadinho um pouco. Eu já posso tirar esse alfinete aqui. Eu vou deixar esse aqui por enquanto. E a gente vai continuar enrolando o tecido para continuar fazendo a base do cesto. Então, vamos continuar aqui. A primeira volta a gente faz mais retinha, depois a gente começa a inclinar para ir seguindo pelo cordão. Sempre apertando bem. Bom, então eu encapei aqui um pouco mais da corda.
Eu recomendo nunca encapar uma quantidade muito grande de corda de uma única vez, porque conforme a gente vai enrolando e costurando, às vezes ela acaba se soltando, saindo do lugar e a gente acaba perdendo parte do trabalho, tem que refazer. Então, agora eu vou continuar, vou tirar o alfinete que tinha ficado aqui. E vou enrolar mais um pouco. Bom, então aqui eu enrolei aquela parte que eu tinha encapado e vou continuar a minha costura. Da mesma maneira, saindo de um lado, entrando do outro, né? O ponto acaba ficando na diagonal. Eu saí aqui, entro aqui do outro lado, um pouquinho mais à frente. E assim a gente vai percorrendo toda a junção. Bom, então agora eu já costurei tudo isso que eu tinha prendido com alfinete. A gente vai continuar enrolando um pouco mais de tecido até completar a base. Terminei de costurar a base, ó. Se a gente coloca assim no nosso molde, a gente vai ver que cobriu toda a parte de baixo e sobrou na volta o tamanho de mais ou menos uma corda. Uma volta de corda. Então, depois de fazer isso, a gente vai começar agora a subir com essa corda. Então, eu vou enrolar um pouco mais de tecido, vou encapar um pouco mais esse cordão aqui. E aí, a gente vai começar a subir. Aqui eu já posso tirar os alfinetes, porque eu já costurei. Bom, encapei um pouco mais do cordão aqui. E agora, a gente vai começar a usar o nosso vasinho ou vasilha como molde. Então, eu vou colocar aqui em cima. Ó, ficou assim. E a gente vai fazer a mesma coisa com o cordão em volta do pote. Então, eu vou começar a subir aqui pela lateral, ó. Vou virar assim pra vocês enxergarem melhor. Então, a gente segura. E a gente vai colocar o cordão assim na volta. Ficou assim. Então, a gente vai prender agora com os alfinetes. Vou usar os alfinetes para fixar aqui essa posição. Vou colocar um pouco na diagonal para não ficar muito da ponta para fora. Senão a gente acaba se espetando bastante na hora de costurar. Então, aqui, ó. Agora, depois de colocar os alfinetes, a gente consegue tirar. Ó, tá vendo? Já começou a formar o fundo do nosso cestinho. A gente vai continuar da mesma maneira com a costura. Então, ó, eu tinha parado aqui, eu vou continuar. E aqui o meu cordão, ele vai dar uma subidinha. Eu vou seguir essa mesma linha normalmente. Essa parte da corda aqui, ó, que ela seguia reta aqui nesse plano, ela começa a sobrepor essa corda aqui. E assim a gente muda um pouco a direção e vai começar a costurar essa subida. Então, aqui eu já fiz essa curvinha. E agora eu só vou continuar costurando. Agora, dessa maneira, as cordas, elas estão uma sobre a outra. E assim a gente vai seguindo o formato do nosso vasinho ali. Então, agora, depois de costurar, a gente já pode tirar os alfinetes. E assim a gente vai seguindo, encapando, prendendo com o alfinete aqui na volta e costurando. Aqui eu deixei a corda um pouco mais curta para ela terminar antes, para mostrar como é que eu faço a junção quando precisa. Então, eu só tiro um pouquinho nesse sentido do volume da ponta. Um pouco nessa outra aqui também. E aí, a gente pode colar essas duas partes, sem ficar mais volumoso. Eu vou botar um pouco de cola agora.
Ó, e assim a junção fica imperceptível. Bom, para finalizar aqui a ponta, eu vou dobrar um pouquinho assim pra dentro. Vou dobrar a minha fita, para que a pontinha fique coberta, ó. Vou cortar o restante. E vou colar dobradinha assim. Ó, eu dobrei a ponta que eu cortei. Mais uma vez. E agora é só colar, né? A pontinha vai ficar sem aparecer a corda. Eu vou deixar para baixo aqui essa junção, para que não apareça aqui pro lado de fora. Agora é só arrematar a costura aqui, para finalizar. Então, agora o cestinho já tá pronto, ó. Ele fica um cestinho super firme. Esse aqui, ele já tem mais de 3 anos. As crianças já brincaram muito, brincam bastante. E ele continua perfeito, ele fica super resistente. Como esse aqui é mais antigo, ó, já dá pra ver que o tecido, a bordinha dele, já desfiou um pouquinho, ó. Fica esse efeito do desfiadinho. Aqui. Esse outro, como ele foi feito dobrando a bordinha na hora de enrolar o fio, pelo lado que fica aparente, ele não tem esses desfiadinhos, né? O acabamento fica diferente. E também esse aqui eu costurei na máquina de costura. Essa é a diferença. Então, agora a gente pode fazer a alça. Então, vou fazer uma alça como essa daqui, com 3 cordas, e aí a gente pode aplicar um botãozinho para dar um acabamento. Para fazer a alça, eu vou primeiro cortar um pedaço da corda do tamanho que eu quero essa minha alça. E eu vou encapar completamente essa parte da corda aqui, que vai ser a parte central da minha alça. Ó. E aí, depois, a gente vai vir com a outra corda para contornar toda a volta dessa corda aqui. O acabamento dessa corda central vai ficar escondido pelo botão, não vai aparecer tanto, tá? Então, aqui a parte central da alça tá pronta. Eu vou cortar a corda agora, que vai fazer o contorno, a parte de fora, né, dessa alça. Eu vou cortar um pouquinho maior, e aí no final a gente corta e ajusta do tamanho exato. Então, vou fazer a mesma coisa, vou encapar esse cordão aqui. Então, agora, diferente do restante, a gente não vai iniciar pela ponta, a gente vai iniciar um pouco mais pro lado, porque nesse caso aqui, depois de fazer a volta, a gente vai ter que fazer a junção dessas duas partes, como a gente fez a junção quando faltou corda pro cesto. Então, a gente já começa um pouco mais pro ladinho, para depois finalizar cobrindo com o tecido. Bom,
Então, agora, antes de fazer essa junção das duas partes, eu vou costurar aqui na volta. Vou deixar a pontinha solta. Porque se a gente junta antes, às vezes acontece ou da corda começar a torcer na hora de costurar, ou da medida não ficar tão exata, ela acaba indo se... Ela vai se ajustando aqui e às vezes o tamanho não fica tão perfeito. Então, é melhor fazer essa junção depois de costurar a maior parte por aqui. E a costura a gente vai fazer da mesma maneira que fez no cesto. No fim, essa corda aqui, essa linha que eu usei pra costurar, acabou não sendo uma boa escolha, porque ela não é pra isso, né? É uma linha de crochê, se eu não me engano, fininha. E ela se parte muito fácil. Várias vezes, enquanto eu tava costurando, ela acabou se partindo. Então, é bom escolher uma linha de costura mais forte. Essa minha aqui, ela não era muito forte. Menos do que eu esperava. Agora que eu já costurei praticamente toda a alça, a gente já pode fazer a junção aqui, porque a corda já tá bem na posição certa, tá bem esticadinha. Então, a gente vai juntar da mesma maneira que juntou o pedaço durante a fase do cesto. Então, eu cortei mais ou menos a metade aqui na pontinha. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou tirar um pouco do volume. E vou colar esse pedaço. Eu amarrei a linha aqui onde eu juntei. Porque como para enrolar o tecido agora a gente não tem a outra extremidade solta, fica um pouco mais tensionada. Pra me ajudar a segurar essa cola aqui. Então, agora a gente tem que enrolar o restante do tecido pra tapar o que falta do barbante. Agora, aqui pra finalizar, é só dobrar a pontinha e costurar. Agora, depois de terminar a alça, é só a gente costurar ela na cestinha. E aí, quem quiser pode fazer o acabamento com um botãozinho. E aqui a gente tem o nosso cestinho finalizado. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.